Alô? Alô, pastor, tá aí? E aí, meu amigo? Tudo jóia? E aí, meu querido, tudo bem? Eu tô bem. Só Deus. Bom, ansioso para a apresentação, pastor? Tá um pouquinho, né? Imagina. Deixa eu já compartilhar aqui com você. Trinta e nove. Como é que estão os serviços, pastor? Não entendi. Como é que estão os serviços? Está indo bem? Graças a Deus. Correria, 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 mas não pode parar, não. Bom, minha tela está aparecendo para o senhor? Está aparecendo, sim. Sua voz está um pouco estranha para mim. Você sumiu. Ficou melhor? Será que eu tá ruim ainda? Eu não sei se o meu fone... Deixa eu ver. Hum, Me avisa que qualquer coisa eu pego o fone ali. Não, não tá dando para te ouvir, só tá... É, Cara, tá um pouquinho... deixa eu... Hoje. Traz o fone de ruim. fora lá pra quem não. Esse é o meu fone. E agora tá melhor? O áudio continua igual. Não sei se chegou a mudar o microfone Meet. Pode ser. É, mas tá dando para te entender. Dá pra te entender. Pastor, vamos lá então. Essa aqui vai ser a nossa primeira apresentação. Vou estar aqui compartilhando com você as ideias que a gente teve, como que a gente pensou nessa construção de marca do senhor, o que que eu pensei quando eu fui construir ela, nos nomes. Eu cheguei em 2 nomes finais aqui e utilizei um para apresentação, mas eu vou te mostrar os 2 nomes. E já uma aplicação visual de um dos nomes já, como que ficaria, tá? Beleza. Então vamos lá. Quando a gente começou esse processo, eu tinha uma intenção que era pegar a essência do seu trabalho e não fazer algo superficial, uma coisa, quando eu coloco aqui, parece ser consultoria, é de ser algo clichê, aquilo que todo mundo fala, sabe? Então, para não chegar aqui e colocar uma frase de você precisa ter um atendimento humanizado, que a pessoa está cansada de ouvir isso, né? De coisas que às vezes não vão ter uma profundidade. Então,
tentei aqui mergulhar para trazer uma coisa mais profunda possível dentro das conversas que a gente teve, das pesquisas que eu estive fazendo aqui. Então, assim, não criar uma coisa que fosse superficial, né? Essa consultoria padrão que a gente encontra muito por aí, mas sim alguma coisa real, né? De quando isso é aplicado numa empresa, o que isso pode transformar na empresa, né? Então, o ambiente da empresa muda, a leitura, as coisas ficam mais claras, a cultura se realinha, a experiência do cliente melhora como consequência natural de um serviço, não de algo forçado, né? Então, assim, o papel aqui foi traduzir isso numa marca, não só num nome bonito. Acho que é seu fone tá chiando um pouquinho na hora que você fala. Dando retorno? É, Deixa eu ver qual fone, qual microfone que tá usando. Olha se tá melhor assim. Vou trazer ele para perto. Melhorou? melhorou. Tá dando retorno? Se eu falar alto? Não, tá chiando, meio que estourando o áudio aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho, viu? Tá muito alto, então? Pode seguir, vai dar. Tá. Vou achar aqui menos atrapalhar. Então, eu queria entender, assim, esse por trás da empresa de conceito, para aí sim a gente começar a fazer esse trabalho, criar esse alinhamento mesmo. Então, assim, o primeiro desafio, a gente não queria representar com a marca, né? Então, a gente não queria nome genérico de consultoria, né? Uma marca, assim, algo pronto, sabe? Foguetinho, assim, do tipo, frase motivacional vazia, estética corporativa por obrigação, linguagem engessada, visual clichê de movimento, sorriso, telefone, aperto de mão. Então, fugir desse clichê aqui, né? Fugir daquilo que é óbvio. Porque o Alan não é um consultor comum. O serviço dele não é o que o mercado está acostumado a ver. Então, aqui eu fui trazendo alguns pontos que eu percebi sobre você nas nossas conversas. A primeira coisa que eu percebi é que você é muito observador. Você vê no detalhe, quando eu estava te mostrando o projeto de identidade visual, eu nem cheguei a ler o que estava escrito. Você falou, pô, José, você foi lá e fez uma observação. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, você vê detalhe, lê ambiente e fala quando agrega. Porque você observou aquilo. E você falou porque iria agregar. Você não fez só um comentário solto. Então, você agregou, falou. Homem de fé, tô levando comigo aquilo que você falou da primeira reunião. Tô carregando como princípio a questão do produza. Minha esposa ficou até brincando comigo depois. Produza, homem, produza. Porque aquela mensagem que você passou do versículo, né, que Deus falou para a terra, produza. Aí lá em casa virou até uma brincadeira depois disso. A gente já fez qualquer coisa, produza. Meu Deus. Entendi. Que bom. Não, foi muito bom. Eu até coloquei aqui que você consagra 45%. Isso é disciplina, isso não é discurso apenas. Pai presente, quando você esteve falando dos seus filhos. Então, mostrou sensibilidade, cuidado humano, leitura emocional que você tem. O que eu fui percebendo de você é que é agregado para a empresa. Extremamente organizado. Você realmente, quando você ficou mandando os prints das planilhas, assim, cara, que cara organizado, viu? Raros os meus clientes que têm essa organização. A maioria nem sabe como que é, às vezes, o que está acontecendo na empresa, né? Então, a ordem foi uma palavra que eu levei muito em consideração no projeto. E a ordem de duas maneiras, tá, pastor? A ordem enquanto organização, né, de coisas ordem disso, e de cumprimento de uma ordem, de uma ordenança, porque você deixou muito claro o propósito dessa consultoria para você. E eu vi que foi como se você estivesse cumprindo uma ordenança. Então, ordem, eu acho que foi uma das palavras que, assim, mais levei em conta para criar o projeto. Aqui é eu lembrando da sua oração, tá? Que você fez lá no Bebeto.
Porque foi bem enérgico, eu falo assim, foi alegre, não foi uma coisa pesada, séria, com a voz murcha para baixo. Não, foi muito feliz, né? Então, assim, a voz carrega a verdade, mas com leveza. Então, assim, esse conjunto de tudo que eu percebi, eu vi que você ajuda muito em cultura. Cultura é uma palavra que vai estar presente aqui no seu projeto. Você vai me falar até onde que ela vai fazer sentido ou não. Mas aqui, cultura, organizador do invisível, das coisas que as pessoas não veem, e um restaurador de fundamentos. Quase um Neemias aí, hein? É mesmo. Então, uma pergunta central: o que você entrega? Não é só um atendimento melhor, não é essa experiência do cliente superficial, não é só um processo, né? Eu cheguei a uma conclusão que a experiência, ela é um resultado, é um resultado. E seu trabalho ele acontece na estrutura que vai sustentar isso. E aí eu pensei, conversando sobre você, três coisas que eu tive que escolher de várias palavras para representar a marca. E ordem foi a primeira, como eu te falei, acho que foi a mais forte. Visão, porque você precisa de ver aquilo que às vezes as outras pessoas não estão vendo. Então, ordem, visão e clareza, porque a clareza une as outras duas coisas, por causa da comunicação. Eu vejo que essas três coisas juntas, elas formam uma cultura forte na empresa. E uma cultura forte gera uma experiência única. Então, assim, se eu fosse mapear tudo aquilo que a gente conversou, eu mapeei dessa forma, de ordem, visão, clareza. Isso gera uma cultura forte que gera uma experiência única. Separei dessa forma aqui. Então, cultura não nasce de frase na parede, cultura nasce da soma desses três princípios funcionando ao mesmo tempo. Esse foi o ponto de virada para o projeto. Então, eu queria pensar nisso tudo, formalizar isso tudo, para depois chegar num nome. Porque aí o nome ele tinha que fazer sentido com todo esse processo que eu estive estudando. Para ser um nome com significado, um nome real, que carrega ali um valor consigo, ele tinha que passar por isso tudo. E aí, a gente já vai para os objetivos da marca, que ela precisa comunicar profundidade, fundamento, sabedoria prática, ordem, propósito, visão, humanidade, maturidade. E ela tem que soar como profissional, séria, moderna. Aqui eu coloquei com um traço espiritual sutil, não religioso, com conceito forte e com potencial de escala também. Por isso de não usar o seu nome também. Então, na busca por nomes, eu fui ali, pesquisei a palavra do grego, de ser onde, fui tentando pesquisar palavras que fossem representar isso, tá? Cheguei duas ideias, uma representa mais a questão de fundamento e uma outra representa mais a questão de chamado. Os dois nomes eu achei bom, cada um de uma forma diferente, tá? Ambos fazem parte daquilo que você trabalha. Então, você ordena o princípio e convoca com um propósito. Coloquei dessa forma. Então, o primeiro nome é Arqué. O significado é princípio, fundamento e origem. Esse nome representa o início, base, alicerce, sustenta, o que dá forma à cultura. Forte é um nome geométrico, a escrita dele. É racional, a escrita dele fica um pouco elegante, eu gosto disso. Então, seria como se a marca ela indo para uma linha de fundamento. Consultoria que organiza aquilo que ninguém vê, que está por trás de tudo. Esse foi o primeiro nome. E tem o segundo nome, e ele já tem uma sonoridade mais religiosa, que é o Kalel. Uma das coisas que eu pensei também é se ia ter dificuldade de qualquer brasileiro falar, em qualquer um dos nomes, né? O que tem o acento, mesmo com acento, eu acredito, sem o acento, tem pessoas que podem ler arqui, arque, arqué, arque. Então, dependendo dali, ele pode ter mais de um tipo de sonoridade.
Isso é ruim para a marca, tá? Ela poder ser interpretada de várias formas. O ideal é quando ela tem apenas uma interpretação. E aí o Kalel aqui é mais difícil da pessoa ler ele diferente. O significado é chamar, convocar, despertar. Esse aqui, esse significa, ele soa bem mais espiritual do que o outro. É um nome que representa propósito, vocação, movimento, convite e amadurecimento. É leve, humano, espiritual, sem ser religioso. O Kalel é a marca do chamado, né? A consultoria que desperta aquilo que já existe dentro da empresa. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas eu procurei, pesquisei muito quais são os momentos que uma empresa ela procura por uma consultoria, né? O que que dá um start? Porque a gente tem dois cenários, quando a consultoria chega até uma empresa e quando uma empresa vai até ela. E percebendo que às vezes, muitas vezes, a empresa ela tem os processos, mas ela está desorganizada ali dentro e falta liderança. A liderança às vezes não está bem, não está seguindo os princípios certos e o time acaba perdendo a visão, perdendo a energia. E isso aplica diretamente no atendimento e na experiência. E aí eu escolhi o Kalel aqui para fazer uma aplicação visual. Eu já vou te mostrar como que eu pensei em fazer isso. Escolhendo esse nome, eu fiz aqui modificações. Eu escolhi uma fonte geométrica com peso, uma fonte forte, mas eu fiz modificações nela. Então, por exemplo, na letra K aqui, eu separei, né, os dois gráficos, a parte de cima, deixando uma leve curva aqui. O A eu fiz até referência ao seu antigo A, porque ele tem uma curva do lado de dentro ali. É diferente a curva sua, ela vem daqui para cá. Aí eu fiz ela do contrário. Aqui, puxei um pouquinho essa perninha. E na letra L também eu fiz um pequeno finco aqui, só para ser diferente mesmo. Eu vou te mostrar algumas aplicações que eu fiz com algumas cores, né? Deixei um fundo bem sóbrio. Esses grafismos aqui são todos criados com a letra K. Deixando só apenas o K de forma separada também, como símbolo, né, de marca. Aqui até para a gente ver aqui, por exemplo, se fosse um adesivo, como que ele ficaria. Agenda, camisa. Aqui porque está no WhatsApp corporativo seu, a parte da experiência vende, né? Quis colocar isso aqui numa camisa aqui também, para a gente estar visualizando como que ficaria, né? Uma caneca. Aí eu fui fazendo as aplicações visuais aqui desse segundo nome, para testar a marca quanto símbolo e quanto escrito também. Essas aqui foram as aplicações que eu fiz, Alan. Queria ouvir de você em relação aos dois nomes, em relação a essa primeira aplicação que eu fiz aqui. O que você achou? Onde você viu ele sentido? Se você gostou? Agora, agora é minha vez de te ouvir. Não, eu gostei. Só, peraí, só para mim ver uma coisa aqui. Cara, demais. O K me lembrou muito o K da antiga Kodak de filmes. Você lembra? Nossa, lembro. Estou até tentando pesquisar aqui. Kodak. Eu lembro dessa marca. É, isso mesmo. Acho que lembra bastante. É, só que a diferença aí é que o Kal-El, a da Kodak é bem junta, mas assim, foi uma marca que veio na minha cabeça. Cara, eu gostei muito. Eu acho que é isso que eu estou procurando, assim, sabe? É, embora o nome é Arque, falaria?
Eu não tive alguém que pronunciasse para mim, tá? Eu fui fazendo pesquisa, perguntei à inteligência artificial para ver como que seria a sonoridade. Pelo que ela explicou com as palavras, eu li arqué. Arqué. De como se fosse quer, né? De querer. Arqué. Deixa eu abrir aqui o meu programa para você ver. Eu até fiz também, né, com essa escrita. O mesmo K, né, o mesmo A, e fiz um R diferente, só que o acento não estava ornando o logo. Por quê? Porque se fosse pegar aqui assim, olha, o acento ele estaria subindo muito, né, a escrita, e essa logo estava ficando alto por conta desse acento. E aí, eu falei assim, nossa, se eu retirar o acento, eu falei assim, poxa, aí eu já começo a ter muita forma de pronunciar, e cada pessoa pode acabar pronunciando de uma forma, pode falar arque, arque. E aí isso aí acabou me desanimando de dar sequência nesse nome, por conta disso. Pensei, nossa, o nome, ele menos margem de erro para ele, melhor. Não, excelente. Como é a pergunta para a gente ir discutindo, tá? Como a parte do meu serviço, daquilo que eu ofereço, é ser um cliente oculto, esse Kalel não pode dar uma dupla interpretação que vem de Léo, de Leonardo, talvez, não sei, tá? A gente tá pensando. Eu gostei muito do nome. Consultoria Kalel. Será que a pessoa não pode ter essa perspectiva que tem Léo, alguma coisa? Não sei. A gente está conversando aqui. Eu até cheguei a fazer essa avaliação, mas seria. Eu imaginei como muito difícil. E pensando assim, nossa, vamos falar que esse muito difícil vai existir. O Léo não entra em seu nome, né? E se o seu nome fosse Léo, aí eu ia desistir instantaneamente do nome. Mas acho muito difícil, muito difícil. E no cenário que esse difícil existir, não vejo interpretação prática, né? Eu não vejo isso atrapalhando o seu serviço de alguma forma. A menos que você contratasse aí alguns Léos aí. E, graças a Deus, Léo é um nome extremamente comum também. Acho que ficaria difícil, né? Não vou falar que isso não aconteceria. Tem como dar uma certeza, mas eu acho muito, muito difícil. Entendi. Cara, eu gostei muito, né? Ainda mais quando você fez a aplicabilidade como se fosse um celular, uma página do Instagram. Eu acho que é bem clean, é bem sóbrio, dá até a margem assim, de uma consultoria meio que misteriosa, né? E é justamente faz parte do que seria, né? Então, acho que é bem o que eu procuro mesmo, sabe? Eu acho que ficou muito bom. Acho que é justamente isso aí, o que eu acho que talvez seja o grande desafio, pensando agora neste mercado, pensando agora no meu nicho Itabira, fazer com que as pessoas vejam que a Caleb é uma consultoria, entendeu? Enxergue isso não como, tipo, cargos, uma loja cargos, qualquer coisa, porque tem muito disso aqui, entendeu? Então, às vezes a pessoa vai ler lá, talvez Kalel, pode imaginar que é uma loja, pode imaginar que é alguma coisa de bicicleta, enfim. Eu acho Sim. que precisa trabalhar muito bem para que eles entendam que é uma consultoria, sabe? Eu acho que o grande desafio nosso vai ser fazer essa aplicabilidade do nome para que, de fato, as pessoas enxerguem como uma consultoria, não como uma loja ou algo desse tipo. Eu até coloquei a palavra consultoria já junto no logo, e para ela não ser desvinculada.
é como se fosse obrigatoriamente, né, uma obrigação, ela tá junto ali do logo. Então é que eu fiz uma aplicação dela central na escrita Uhum. e ela lateral aqui também, Sim. para Em nome de não Jesus, eu não recebo essa desvirtuar sala ela. aí. Oi? Em nome de Jesus, eu recebo essa sala aí, com a logo, com tudo, com tudo. Amém. Cadê a sala? Uhum. Eu usei um tom de cinza bem escuro, não é preto mesmo, e trouxe um tom verde muito claro. Não sei se você está percebendo que é um verde. Sim. Um verde bem claro mesmo. Eu quis diferenciar nisso também. Para não ficar Uhum. aquele preto e branco forte demais, eu trouxe esse tom aí de verde bem clarinho para a marca também. E uma pergunta, esse é um slogan, né, que experiência vem, então eu queria a gente ter talvez uma frase de efeito que ficasse bem marcada, sabe? Eu não sei se de fato essa frase experiência vem, ou se a gente consegue pensar numa frase bem vá chamar a atenção, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu criei algumas frases. Deixa eu estava fazendo um estudo de frase para você, só que eu acho que eu não bati martelo em nenhuma, por isso que eu nem pus na apresentação. Porque eu queria uma frase que ela ornasse com que em uma frase ela conseguisse representar isso aqui, Uhum. essa questão da ordem, da visão e da clareza. Isso para mim faz todo sentido, tá? É justamente isso que a Kalel ela quer trazer para dentro da estrutura das empresas. Isso é completamente dentro daquilo que eu acredito. Não, que bom. Eu pensei em criar alguns slides para você, não sei como que essa parte de apresentação, mas eu achei que isso aqui casou bem, né? Ainda bem que você falou que casou, Sim, que fez sim, sentido. sim. Eu fiquei ali um tempão assim, escolhendo qual palavra iria representar os conceitos. A gente sempre escolhe Uhum. três. E aí tinha uma lista de palavras ali. E ordem, assim, foi o que mais bateu. A última que eu escolhi foi clareza. E eu demorei a chegar na clareza. Demorei, eu falei assim, tá faltando alguma coisa. Eu falei assim, tem O que ordem, acontece? visão. É justamente isso. Tem a percepção, e aí eu tenho uma visão de um todo, e aí eu chego na parte de fato da clareza. Só que essa parte da clareza é um desafio muito grande, porque às vezes o gestor nem quer ouvir, sente-se incomodado de alguns pontos que ele não tem percepção daquilo. Por exemplo, quando você chega para um gestor e fala assim, cara, seu atendimento é um cocô, não nessas palavras, né, mas assim, é muito, e que você traz para ele isso, é o sentimento, às vezes, ali de um soco no estômago. Mas eu acho que, de fato, primeiro precisa vir a ordem, porque eu preciso trazer uma solução para aquilo que eu estou propondo e vou expor lá na frente, sabe? Eu acho que é muito isso. Visão e clareza, elas se parecem muito, né? É, eu acho que, assim, estão-se bem, elas são bem iguais, assim, sabe? Entre a visão e a clareza, sabe? Ordem e clareza fica muito forte para mim. Agora, essa visão, cara. Eu pensei que em clareza, porque mais nessa parte da direção. Uhum, Porque eu vejo que o seu papel ali também, enquanto o consultor, nem você falou, é um soco no estômago pro o empresário, o outro uhum, gestor, escutar isso. Eu vejo que é muito do seu papel conseguir comunicar isso de forma que, né, a pessoa consiga digerir sem ser como um desaforo, né? Mas sim, entendendo que isso é para melhora. Daí que veio a clareza.
Quando eu pensei, né, nessa escrita, essa parte de comunicação, entendimento, que é aquela desorganização emocional da pessoa. Eu pensei justamente nesse cenário aí que você falou de, poxa, eu vou comunicar isso ali, pode ser um gargalo se não for feito de uma maneira certa, né? Uhum. Sim, sim. Porque antes eu tinha escrito ordem, visão e cultura. Só que aí, para mim, ainda não estava alinhado. Alinhamento foi uma outra palavra, inclusive, né? Eu tinha colocado ordem, visão e alinhamento. Ordem, isso mesmo, visão e alinhamento. Depois eu troquei alinhamento por clareza. Cultura não cabe, porque cada organização tem sua cultura pré-estabelecida e a consultoria não vem para mudar a cultura da empresa. Então, assim, ela vem de fato para ajudar no processo e trazer, de fato, uma clareza, talvez, daquilo que não é muito bem observado no dia a dia, sabe? Eu acho que Entendi. casa muito, muito bem, sabe? Porque, para mim, assim, visão e clareza, elas. Porque não tem como você não ter uma visão numa consultoria, ela não ser clara, sabe? Você não pode ter Entendi. esse objetivo, você precisa ser, de fato, bem cirúrgico. Então, se eu chegar ali e fazer aquele apontamento, ele tem que ser bem criterioso, sabe? Então, acho que as duas coisas, elas se conversam muito bem. Tô tentando achar as frases aqui, ela, para questão de slogan que você pediu. Pronto. Tem algumas frases aqui, mas elas ainda. Eu estou pensando, o slogan, eu penso que ele tem que te ajudar a vender de uma forma também. Então, as frases que eu tenho aqui notadas, elas refletem bem essa essência da marca, mas não estão transmitindo ainda aquele pitzinho, assim, que a pessoa escuta e pode já ter um interesse ali de compra, sabe? Tá falando muito aqui dos fundamentos da experiência, por isso que eu até deixei ali o experiência vende, mas eu vou te ajudar a construir essa frase. Eu quero que ela consiga trazer essa essência aqui, mas tem que ter um temperinho de venda ali dentro desse slogan. Não pode só Assim, ser essa parte emocional forte, não. Preciso que tenha a parte de negócio ali, né? exatamente isso. Precisa ser assim, na hora que eu tentar fazer uma captação, que esse primeiro impacto ali da pessoa, ela enxerga como um diferencial, sabe? E, assim, é mostrar realmente, de fato, que hoje o mercado mudou, sabe? Que experiência, ela Sim, precisa estar enraizada na rotina da empresa. Porque eu sei que isso vem, mas eu acho que fica assim, muito clichê. Ela vende, sabe? Mas tá, mas como que a gente faz ela vender? Eu acho que é isso que é o grande desafio, sabe? sim. Ah, eu tava até fazendo um cartão de visita seu aqui, agora até esqueci aqui, ó. Deixei aberto. Experiência, né?
Aqui o cartão que eu tinha feito aqui. Experiência nunca mais será a mesma. Alcance resultados através do método OVC, que transforma empresas travadas, atendimentos sem vidas em uma experiência customizada. Isso. Experiência nunca. Eu queria algo mais ou menos nessa natureza, assim, sabe? Por exemplo, vem do resultado de uma experiência, a experiência da consultoria. Eu queria alguma coisa que fizesse como se fossem esses pequenos ganchos, como Uhum. se a consultoria fosse a raiz da venda, Sim, entendeu? a experiência nunca será a mesma. Eu posso colocar, por exemplo, experiência nunca mais será a mesma. Seus resultados também não, eu não sei. Eu vou ter que maturar melhor isso aqui para conseguir reduzir. É porque a experiência, no caso aí, não é a experiência do meu cliente, é a experiência do cliente Cliente dele. do cliente, né? Porque assim, que eu sei que ele vai ter uma excelente experiência comigo, eu tenho certeza disso. Isso é uma convicção. Mas eu preciso fazer com que ele entenda que a experiência do cliente dele que vai trazer resultado, não a experiência dele comigo, Uhum. entendeu? Sim. Exato. Aí eu penso que isso mesmo, casa mais. A experiência do seu cliente nunca mais será a mesma. Então, aí, por quê? Porque eu vou te ajudar com o método, eu vou alinhar as informações da sua empresa, eu vou fazer o cliente oculto, eu vou trazer, na verdade, eu acho que é justamente isso. Aí eu consigo trabalhar melhor, sabe? Hum, Assim, não necessariamente a venda ela é o resultado de uma experiência. Por quê? sim, porque tem vendas que não dependem disso necessariamente, né? Porque você não tem experiência nenhuma. Então, Questão de necessidade pura, né? Às vezes também. é, então assim, a- o resultado da, de uma boa experiência é esse cliente voltar, sabe? A retenção dos clientes, é isso que faz com que ele permaneça. Por exemplo, Hum, se hoje você só tem a, a Dava, só a empresa de vocês, não tem nenhuma outra, automaticamente as pessoas vão te procurar porque você é a única opção. Então, você não vende uma experiência, você vende porque você é a única opção. Então, quando surgir uma outra empresa no mercado que tenha um diferencial, aí você precisa, de fato, pensar nisso. Então, o que a gente precisa mostrar para os meus clientes é que a vida, como experiência, ela faz com que esse cliente permaneça ali, sabe? Ele fique fidelizado, ele propague para outras pessoas. É justamente isso, é trazer que a experiência ela é um complemento ali da venda e não só agregada a valor, porque existe uma pesquisa que fala que 80% das pessoas estão dispostas a pagar mais por uma experiência positiva. Então, quando, exemplo, você entra num lugar que não tem ar-condicionado e você entra num outro lugar que tem ar-condicionado. Exemplo, num sol quente desse. Essa experiência do ar-condicionado faz com que você anule já aquela empresa que não tem ar-condicionado ali e na próxima visita você já vai naquele lugar, por causa dessa experiência. Então, assim, eu acho que o caminho é esse. É a gente mostrar que a experiência ela vai trazer a fidelização desse cliente, que vai ser um resultado maior financeiramente, uma rotatividade menor de gente ali, entendeu? entendi. Aumenta o LTV, né? Do... É,
Experiência é o princípio do lucro. Vamos pensar. Porque, assim, quando eu vou prestar a consultoria, eu preciso convencer os meus contratantes que, de fato, se ele tiver uma equipe engajada nessa experiência, ele vai ter um resultado melhor, sabe? Uhum. Porque, assim, pensando, tá? É lógico que o objetivo final lá é o lucro, tá? Mas Sim, não necessariamente isso é o tudo, porque talvez a pessoa não vá comprar nada, mas vai falar muito bem da empresa na internet. sim, vai. Ela gera recurso de outras formas, não necessariamente só com a compra, né? É, Ela vai exatamente. gerar algo para a empresa, né? Vai fortalecer a marca da pessoa ali. É, exatamente isso, sabe? E assim, dentro do que eu proponho também, é, tem um treinamento que é um treinamento que eu criei, que ele chama Arte de Encantar o Cliente, que é assim, fortalecer mesmo o time ali de atendimento nessa identidade nova que a empresa vai assumir ali de trazer para dentro da sua rotina uma experiência positiva, porque assim, para uma empresa que sempre dá cafezinho, isso não é uma experiência, mas para uma empresa que adota isso na sua rotina, pode se tornar uma experiência, sabe? Então, assim, um meio que as pessoas se comunicam, então tem todo um porquê. Mas eu acho que essa primeira fase de efeito, né, a experiência do seu cliente nunca será a mesma. De fato, é, é uma frase excelente, porque se eles É, aplicarem a metodologia, vai mudar. Eu acho que faz muito sentido. deixa eu até ver se eu consigo reduzir essa aqui de alguma forma. Essa é. Hum, tentando fazer aqui. Você gostou do nome Caleb, então, né, pastor? Gostei. Que bom. Uhum. Eu joguei aqui no chat assim, ó, mas olha, por exemplo, cara, me deu 6 opções. Opção 1, investir na experiência do cliente é construir resultados duradouros através de cada detalhe que encanta. Como é que é? Investir na experiência do cliente é construir resultados duradouros através de cada detalhe que encanta. Resultados duradouros é interessante. A É frase ficou porque, na boa como verdade, é uma manifesto, jornada, tá, João? Assim, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? jornada do cliente. É uma jornada, né? Não é consultoria hoje e amanhã a empresa é a expert em experiência do cliente. Não. É uma jornada. Então, acho que tem outra que eu gostei muito aqui, olha. Investir na experiência do cliente é transformar cada interação em oportunidade de valor.
Eu acho que talvez, assim, para a apresentação, se você for fazer um slide, essa frase também ficou muito boa, né? A experiência do cliente é o reflexo da marca. Melhorar esse caminho é fortalecer o futuro do negócio. O que eu estou tentando fazer é que a gente criar uma linha de manifesto, que é como que funciona. É como se fosse a explicação da marca em uma frase mais Uhum. longa, em um pitch e um manifesto mesmo. Todos eles têm que estar falando a mesma coisa, só que cada vez mais reduzido. Eu acho que a gente está nessa linha aqui da experiência do cliente nunca mais será a mesma. Acho que só está faltando algum elemento ali. E acho que a gente ainda consegue reduzir isso. Essa questão de jornada, resultado duradouro, acho que isso que você falou precisa estar também. Resultado, jornada. Estou pensando aqui também, tá? Uhum. Igual. Experiência que seu cliente vive, produz o resultado que você colhe. É uma frase bem legal eu, que eu pesquisei. Por que que investir por que investir na experiência do cliente, né? Aí, o chat trouxe, ó, por que investir por que investir na experiência do cliente é transformar atendimento em lucro e satisfação em fidelidade. Entendimento, lucro, satisfação, fidelidade. Isso foi bom. Isso foi muito bom. Porque, assim, quando eu fizer a apresentação, eu preciso. O resultado final é, de fato, um lucro para o empresário. Eu preciso falar com ele que, contratando a consultoria, o atendimento dele, com o atendimento que ele vai proporcionar aos seus clientes, vai fazer com que ele tenha lucro, mas, acima de tudo, vai fazer com que esse cliente permaneça dando lucro para ele, sabe? Eu acho que essa frase é boa, sabe? Uhum. As minhas aqui tá ficando muito ruim. Tá só piorando cada vez mais que eu peço o chat. Cada vez que eu peço mais o chat, mais uma frase tá piorando.
Que legal esse aqui, ó. Porque investir na experiência do cliente é transformar o atendimento em estratégia e a estratégia em crescimento. Essa eu já achei mais padrão. Essa começando a ficar igual as minhas aqui, ó. É, É. Eu tô achando que eu vou tirar. Se eu não conseguir aqui, ó. Fiz um novo prompt aqui para ele. Vai estar repetindo as frases. Aqui ele já era. O cache dele já foi com Deus. Experiência. Porque eu quero conseguir trazer na frase essa questão aqui do cliente, igual tem aqui, né? A experiência do seu cliente nunca mais será a mesma. Porque aqui você está conversando com o seu público, você está falando com ele o que vai acontecer. Aqui, a experiência do seu cliente nunca mais será a mesma. Valeu. Valeu, consultoria. O chat queria que eu até colocasse em inglês a palavra consultoria, você acredita? Eu colocasse consulting. Consulting. Eu queria que fosse assim, ó. Consulting. Acho que é assim. Consultoria. em inglês, pensando em inglês, tá? Consult e insight ficaria bom, que é consultoria e ideias. Consulting site. Fica legal. Acho que facilita muito o registro também. Deixa eu pensar aqui. É. Se quiser me mandar, pastor, essas frases que você escreveu aí, as que você mais gostou, Uhum. para mim depois ir fazendo um comparativo com essas outras aqui. Essa aqui eu faria ela pro cartão, tá? Se quiser desenvolver mais, né? Eu não coloquei aqui, ó. A gente consegue pôr. Mandando para não esquecer. Tá. Esses três. Fazendo seu cartão, como é que eu pensei em fazer ele, a parte de trás. Não entendi. Isso aqui eu pensei em você fazer um cartão, uma parte de trás dele. Sim. Assim, porque eu já estou querendo mudar meio que esse cartão de visita, sabe? Que eu acho que vai ficar interessante nesse formato.
E essas cores suas ficou bem diferente também, viu? Sim. Você gosta mais do cinza? Aqui eu vou ser sincero, sei que eu fiquei numa grande dúvida. Mas eu acho que cada um tem um charme. Se eu pudesse, eu faria até os dois, tá, pastor? Cadê eu? Vou inverter as cores aqui. Hum, hum, Eu tô pensando, eu acho que deve ser sua ideia também, esse K no fundo como se fosse um alto relevo, não é? É, eu pensei nele com brilho, né? Ele mantém a Uhum, mesma, quase que a mesma cor, né? uhum, Como ele vai ter um brilho, olha, ele vai ficar mais escuro. Então a gente pode usar ele até assim, ó. Aqui uhum, fica fosco, aqui vai ficar com um brilho, né? uhum. Tá simular um brilho aqui, ó, só pra o cartão fica mais ou menos assim. Você recebe, né? Aqui fica com um brilho. Não. Aí fica bem premium, né? Bem executivo mesmo. Se você fizer ele com um cantinho arredondado assim, é que eu acho que acaba ficando muito texto, né? Vou tirar isso tudo. Vou tirar as formas de contato, deixa só um QR Code também. Você tiraria ali o telefone, deixaria só o QR Code, né? É, o meu é sem telefone, o meu é só QR Code. Entendi. Mas a gente pode colocar também aqui embaixo, aqui. Eu acho que, Dependendo do cliente, faz sentido. é, eu acho que fica bom assim também. Fica. Só da outra forma tava embolado um pouco, né? Posso. Se a gente talvez tirasse a palavra nunca e colocasse não, a experiência do seu cliente não será mais a mesma.
É porque o não será mesmo? Não será, não será mais a mesma. Será mais a mesma. O nunca mais me passa uma ideia mais de transformação, sabe? Porque, Passa uma ideia de assim, que não volta mais para aquilo que esteve, né? é porque quando eu coloco. Por que que você pensou que... Vou te explicar. A aplicabilidade não depende só de mim para que essa experiência nunca mais será a mesma. Então, se o gestor lá não quiser, por exemplo, aderir a alguma coisa do processo, não sei, sabe? Assim, é, nunca. Eu usaria o nunca. Você usaria o nunca? O nunca. Eu achei. Pensando assim, na sensação de quem está lendo, o mais forte. Nunca mais será mesmo. Pensando assim, viés de marketing mesmo, tá? Não, ok, então vamos deixar o nunca mesmo. É. Esse cliente nunca mais será mesmo. Deixar o nunca. Nunca mais será mesmo. Esse cliente nunca mais será mesmo. Nunca se resultado outra vez. Eu posso manter esse método OVC aqui que eu deixei? Oi? Pode? Então Tipo, vamos trabalhar aí para isso virar uma apresentação contundente mesmo. Assim, virou um método já. um método. Então, são empresas travadas, atendimento sem vidas e uma experiência customizada. Exatamente. É isso aí. Acho que foi o seu número aqui já, né, pastor? O número da consultoria é esse, né, pastor? É, Eu gostei desse cartãozinho seu, tá, pastor? Interessante demais. te chamaria a atenção? Me chamaria muita atenção. A mim me chamaria muito, né? Meu Deus, peraí. Vou colocar seu cartãozinho aqui.
Aí ficou bacana, pastor, tá vendo? Gostei. Tanto aqui. Tem o QR Code, tem os dados. Ficou claro a leitura, né? Não ficou Sim, enrolado. Eu já estou profetizando aqui, ó, seu site. em nome de Jesus. Consultoria Calel. Vou até ver aqui para o senhor. Vamos ver se tem disponível. Eu acho que tem. Porque consultoria Calel, né? Consultoria Calel.com. Calel. Cozinhas, professores, facas, alimentos, jornalismo. Tem. Existe uma marca registrada com o nome de Calel na área de cozinha, de culinária, produção de alimentos, uma agência de jornalismo, pelo que eu estou vendo, livro de livros do setor. É, é tipo, tá, é alguma coisa que tem a ver com livros aqui, ó. Acho que até um livro, ó, logo o K dele aqui. Chapelaria, um calhau de roupas, registrado recém. Ah, tem uma consultoria calhau de espiritualidade, autoajuda, crescimento pessoal, criatividade pessoal, encontros religiosos. Nenhuma na sua área, não, pastor. Então, daria para utilizar. Daria. É bom você entrar com um pedido de registro. Uhum. Com o nome mesmo, Kalel Consultoria, ou Consultoria Kalel. Uhum. Deixa eu até ver Consultoria Kalel. Consultoria Kalel não tem ninguém, tá vendo? Entendi. Tem o nome Kalel separado, mas Consultoria Kalel, nem Kalel Consultoria tem, não. Isso que sua área não é consultoria de desenvolvimento espiritual, né? Igual a da outra. Então, Uhum. isso é bom. E consultoria Kalel, você consegue comprar o domínio para fazer o site. E aí, qual que é o valor? Aí eu não compraria por aqui, não. Eu compraria aqui, ó. Aqui, se você for pagar por mês, dá esse valor. Você pode pegar um anual também. Isso que eu te recomendo comprar rápido, até mais do que o registro, pra você não perder, sabe? Uhum. Porque o registro você entra com recursos, contrata advogado. Isso aqui para você comprar, para você encontrar quem que é muito complicado. Entendi. Não, excelente. Já Complicado vou mesmo. colocar isso na, Na sua planilha. é, Acrescentar esse aqui mesmo, que é o mais em conta, tá vendo? Só para você não perder. Esse aqui é. Na verdade, não é que não, minto. Aqui, ó.
Compra esse aqui de uma vez, ó. Tutoria. Calil. Porque aqui, ó, R$ 40 o ano, tá vendo? Uhum. Só que a gente passa a compra para você, aí eu te passo. A gente já fazer o registro todo para você disso aí. Você programar isso para a próxima semana, então. Que aí vai ter nosso valor um pouco acima disso aqui, mas a gente já faz tudo para você de uma vez. Você não tem que Uhum. preocupar em criar esse registro aqui. Tá, aí você me fala o valor que ficaria também. Tá? Vou anotar aqui porque é a Dani que te passa isso, tá? Uhum. Valeu. Então é isso, pastor. O que eu vou fazer agora? Eu vou preparar todos esses arquivos seus aqui. Criar uma pasta para você, com a logo sem fundo, com a logo sem fundo, qual que vai foto de perfil, template do Instagram. Vou deixar tudo organizado para você, as cores, o código de cada cor. E vamos ainda conversar sobre esse slogan, né? Sobre esse slogan seu. Uhum. Eu já preparo isso tudo aqui, essa apresentação completa para você aqui. Tá. E aí, a questão, você falou que ia fazer uma apresentação também, né? Se eu fosse montar alguma coisa, acho que Se já tiver o texto disso, você pode me mandar. não tem. Eu fiz bem superficial mesmo. Assim, o Word mesmo porque, na verdade, eu vendi Pode muito ser na no parte. Word o texto, mas eu falo assim, o que que você quer para Tá, escrito, né? tá. Mas acho assim, que a gente pode colocar desse método OVC que ficou. Ficou VC. Ordem, visão, OVC, clareza. a gente pode falar disso, sobre. Acho que tá. Acho que talvez depois, se não estiver pronto, eu construir isso aqui para a gente conversar, ficaria até melhor. Que aí pensaria como que eu posso Eu desenhar acho que isso. se eu te mandar isso, fica mais fácil você criar esse material texto também. É, é, porque eu vou trabalhar em cima daquilo que a gente tem, que seria esse método OBC, essas frases, enfim, sabe? Uhum. Perfeito, então. Alan, muito obrigado, viu, pela Isso, meu amigo, eu que tenho confiança. que agradecer. Muito Obrigado, meu carinho cara. aí, todo esse estudo aqui que a gente fez, tá? Muito estudo aqui para a gente chegar nesses dois nomes, mas eu acredito que representou bem, eu fiquei feliz que você gostou, que representou bem as ideias que você conversou comigo, que você queria passar. Eu acho que o conceito ficou bem forte, né? É, acho que é dentro da expectativa do que eu procuro mesmo, sabe? Agora já está consagrado isso ao Senhor, entregar para Ele, já é dele, né? O que Ele já tinha colocado dentro de mim, e fazer dar sentido, sabe? Acho que é isso mesmo. E é aquilo, fazer com que as pessoas entendam que é uma consultoria, eu acho que vai ficar, que é o ponto chave, sabe? Então, assim, precisa muito de suporte. Como que eu vou trabalhar isso, a questão da marca, acho que é tudo isso que eu preciso desenvolver, porque, assim, é eu e o Espírito Santo, tá? Tá Para ótimo. fazer, com certeza, para fazer esse negócio acontecer, entendeu? Então, é isso aí. Esse aí é A bom gente volta a demais. conversar quando? Esse companheiro seu, ele é excelente. Nossa, Deus, ele é Excelente, meu melhor excelente. amigo aqui, ele me ajuda demais. Ele é excelente. Não, tá? Se você puder mandar, vou escrever aqui também, Esse PDF aqui eu já consigo te mandar ele já. tá? Que aí eu vou escrever, vou colocar aqui no slide, vou pensar nessa questão dessa metodologia OVC, até para ficar bem a identidade dela também, sabe? Aí eu mostro minha esposa aqui, falo
mostro para ela como se fosse uma apresentação para ela, para ver também se faz sentido, sabe? Acho que vai ficar muito bom. Bacana, pastor. Deixa eu Tô te doido para trocar lá no Instagram já. imagino. Quando eu te encaminhar um e-mail com a senha, aí você vai ter separado os arquivos para você baixar cada um e vai ficar bom pra você fazer essa troca. Te mandei essa apresentação que eu fiz aqui. Ela tá completa, agora eu vou completar ela, né? Deixa bem redondinho para você. Vai ficar fácil para você utilizar depois. Não. Eu te Excelente, envio João. ela, aí você, com uma semana, consegue me encaminhar o texto? Cara, do jeito que eu sou, talvez até antes, tá? Ah, então ótimo. Vou ver se eu consigo